O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queriam sentar-se uns instantes, por favor. Em 1930, na noite do dia 29 para o dia 30 de maio, a irmã Lúcia, ela recebeu uma visita muito especial. Após as aparições de Fátima, a irmã Lúcia se fez religiosa. E ela, Jacinta e Francisco não receberam apenas a visita de Nossa Senhora na cova da Iria, apenas. Porque Jacinta, por exemplo, no hospital, doente, Nossa Senhora aparecia para Jacinta. Nossa Senhora aparecia para o Francisco. Nossa Senhora também aparecia para a Lúcia. Mas nessa noite do 29 para o 30, quem apareceu para ela foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E foi uma das mais bonitas aparições, e daí que se originou uma devoção que tanto e tanto desagrava a Deus e a Nossa Senhora, e tanto agrada a eles, que é a devoção dos 5 primeiros sábados. Nós, dos Arautos do Evangelho, como muitos católicos, tem esta prática que nós desagravamos neste primeiro sábado do mês. Todos os primeiros sábados do mês, celebramos o sábado passado, mas todos os primeiros sábados temos a meditação. Então nós temos que meditar algo do terço, do rosário, de Maria Santíssima. Depois, a confissão e a comunhão reparadora. Para reparar o quê? Porque a irmã Lúcia, ela, nesse período da vida, estava perplexa, porque ela não sabia, via que a humanidade estava numa grande encruzilhada, não sabia como e de que forma ela poderia oferecer as suas orações, a sua vida, pela conversão dos pecadores, mas também
em reparação a tantos pecados, indiferenças, sacrilégios que são cometidos diariamente contra os sagrados corações de Jesus e Maria. Poderíamos dizer o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Mas é São João Eudes que nos diz, porque eles são tão consonantes, os corações de Jesus e Maria, que não são dois, mas um só. Então, por isso ele usa esse termo, Sagrados Corações de Jesus e Maria. Então, Nosso Senhor, nesta mensagem, diz a ela, existe sim uma forma de você reparar todas as ofensas, indiferenças e sacrilégios através da devoção dos 5 primeiros sábados. Então foi um desejo e foi algo, uma devoção que nasceu por iniciativa do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor diz, veja que bonito aqui o Padre trouxe as palavras de Nosso Senhor. Vejam que palavras que Nosso Senhor se dirige a ela, minha filha. Isso daqui, essas palavras, é mais ou menos quando a gente ouve meu filho, minha filha na liturgia, nós devemos aplicar para nós. Então não é apenas para a irmã Lúcia, isso aqui é para nós. Meu filho, minha filha, que participa desta missa, que reza esta missa, que diz Nosso Senhor, o motivo é simples. São 5 as espécies de ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. E por isso são 5 os primeiros sábados reparadores a estas 5 ofensas. E por isso 5. Qual é a primeira ofensa? Então Nosso Senhor diz a ela, as blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. Com quantos blasfemam contra esse dogma tão extraordinário, tão grandioso, que tanta alegria traz aos bons e tanta tristeza traz aos infernos, o Imaculado Coração de Maria. Depois continua, contra a sua virgindade, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, outro dogma. Depois diz Nosso Senhor, contra a maternidade divina, ou seja, Nosso Senhor, nessas palavras dele, vem confirmar todos os dogmas marianos, contra a maternidade divina de Nossa Senhora, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. E aqui nós podemos também unir as palavras de São Luís Maria Grão de Montfort, quem não tem Maria por mãe, não pode ter Deus como pai. Então aquele que nega a maternidade de Nossa Senhora, esse também está negando a Nosso Senhor Jesus Cristo. 4º ponto, os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças. Vejam só, a preocupação de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, em guardar a inocência das crianças e que não seja infundida nessas almas limpas, inocentes, o quê? A indiferença, o desprezo e o ódio para com a Imaculada Mãe. Então, que bonito quando um pai, quando uma mãe incentiva e promove que seu filho, que a sua filha, ainda pequenininho, estes têm uma devoção toda especial a Nossa Senhora, porque estão desagravando o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Estão fazendo a vontade de Deus. E 5º e último ponto, os que ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Então, todos aqueles que ultrajam a Nossa Senhora diretamente nas sagradas imagens. Isso aqui é a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vai contra todo qualquer herege que acusa a Igreja Católica de adorar imagens, por exemplo. Não adoramos as imagens de Nossa Senhora, mas dessas imagens santas, abençoadas, rezando a elas, nos remetem a Maria Santíssima e nos ajudam a nos aproximarmos ainda mais de sua mãe. E ao aproximarmos da mãe, nos aproximamos do Filho. Então, estas são as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo à irmã Lúcia. E essas palavras ecoam em nossas almas, em nossos corações, nesta liturgia tão extraordinária que nós vemos aqui no Evangelho de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo, que diz o Evangelho, então
Jesus desceu com seus pais a Nazaré e era-lhes obediente. Então esta deve ser a nossa obediência, à semelhança do menino Jesus, porque com esta obediência vamos desagravar a Maria Santíssima e a seu Filho Jesus Cristo. Existe um fato muito impressionante que se passou na Idade Média, de um rei muito sábio, e que ele era um grande estrategista militar. Então, todas as vezes que ele partia para uma guerra e ele conseguia capturar os seus inimigos, ele colocava os inimigos numa masmorra e deixava os inimigos passarem algum tempo naquela masmorra. Em determinado tempo ele voltava à masmorra e ele dizia para os inimigos: agora eu vou lhes colocar diante de 2 caminhos. O primeiro caminho, olhem para trás. E aí aqueles prisioneiros olhavam para trás e viam uns arqueiros com as flechas terríveis, afiadíssimas. E ele dizia: vocês ou podem ir na direção desses arqueiros, vocês são livres, podem escolher, ou vocês vão na direção daquela porta. E aí os prisioneiros olhavam uma porta que metiam medo neles, aquela porta, e eles então, na maioria das vezes, eles sempre iam na direção da porta. E quando chegavam na porta, era uma porta sinistra, assustadora, e muito mais do que a porta sinistra, era o medo que eles tinham de abrir aquela porta. O que tem ali dentro? O que tem dentro dessa sala? O que o rei está guardando? Uma fera? Sei lá, um algoz com uma espada, um machado terrível que vai nos fazer algum mal, vai nos tirar a vida? O que tem ali? Um instrumento de tortura? Então, quando eles se aproximavam da porta, tal era o medo que eles todos voltavam-se para os arqueiros e enfrentavam os arqueiros. E é óbvio que as flechas eram implacáveis e todos eram derrubados. Até que um dia, um desses arqueiros estava fazendo a guarda nessa masmorra. E ele estava com isso na cabeça: poxa, eu que trabalho aqui, estou ao serviço do rei, eu nunca vi o que tem dentro daquela sala. O que ele guarda ali, que mete tanto medo nas pessoas, que faz tantas pessoas fugirem espavoridas quando se aproximam daquela porta? E no momento que ele estava pensando isso, o rei aparece. Aí ele diz: pronto, está aqui, eu vou perguntar para o rei. Então, majestade, eu estava com essa dúvida e eu gostaria que o senhor me esclarecesse o que tem de tão assustador atrás dessa porta que ninguém quer abrir. O que a pessoa vê? Tem como dar uma espiadinha? O rei disse para ele: abra você mesmo. Vai lá, abra a porta. E aí? Ele cria coragem e se aproxima da porta. Só que ele confessa depois: eu senti um calafrio para abrir aquela porta. Quase que eu não tive coragem. E ele então gira o trinco e abre a porta. Quando ele abre a porta, o que ele vê é algo que ele não acreditava que ele estava vendo. E por que os outros não abriam aquela porta? Ele estava diante de um campo lindíssimo, com uma colina lindíssima, uma vegetação extraordinária. E ele disse: mas é isso que tem? E o rei disse: sim, é isso que tem. Essa porta, para todos os que vêm aqui, que são meus prisioneiros, eu dou uma opção para eles, da liberdade. Então era uma porta que dava para o fundo do castelo, e que se algum prisioneiro abrisse aquela porta, estava livre, podia ir embora. Mas ninguém ousava abrir pelo medo, sobretudo por algo psicológico. E isso nós vemos nessa liturgia, que pode também perfeitamente esta história se aplicar para a nossa situação. Muitas vezes nós preferimos ir em direção das flechas, do perigo, da incerteza, da morte, ao invés de procurar a vida. Para nós, nessa liturgia do Imaculado Coração de Maria,
esta porta tem um nome, que nós sabemos agora, é a porta da liberdade. Mas muitas vezes nós temos medo e receio de se aproximar desta porta. E de abrir essa porta, falta-nos confiança. Essa porta que dá para a liberdade é Nossa Senhora, é Maria Santíssima. E nós devemos confiar em Nossa Senhora. Nós não devemos fugir pelo caminho oposto, que é o caminho da morte, o caminho do desespero, o caminho da falta de confiança. E sim, quantas e quantas vezes a nossa fé é provada numa provação. Quem que não passa por uma provação? E muitas vezes, ao invés de nós irmos na direção da porta, a gente corre, se volta para trás e corre para a incerteza, na direção das flechas. E o que espera? O que nos espera? A morte. A morte nos espera. Então vamos pedir de maneira muito especial que o Sagrado Coração de Jesus que celebramos ontem, que este Sagrado Coração de Jesus nos conduza ao Imaculado Coração de Maria. E que o Imaculado Coração de Maria nos conduza a seu Filho Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso pedido, que nós devemos aproveitar esta liturgia para crescer ainda mais no amor, na devoção, na entrega, na confiança. Essa é uma virtude importantíssima dos nossos dias. No meio de tantas dificuldades que todo mundo está passando, hein? Se eu não passo dificuldade material, alguma dificuldade espiritual ou psicológica eu estou passando. E eu necessito desta porta extraordinária que me abre para esta liberdade, que é a liberdade da santidade. O pecado nos escraviza, o pecado nos mata. E a devoção a Maria Santíssima, que nos conduz a Jesus, nos liberta. Então é o que nós vamos pedir de maneira muito especial nesta liturgia. Vamos suplicar a Nossa Senhora, vamos oferecer a nossa comunhão, vamos pedir tudo no momento do ofertório. Vamos pedir que o nosso coração bata em consonância com o coração de Jesus e o coração de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.